graça e paz. Hoje, dia 11 de setembro de 2023, até aqui, nos ajudou o Senhor. No livro de Marcos, capítulo 9, verso 50, diz assim: Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmo e paz uns com os outros. O título da nossa meditação hoje é O Sal. O sal é suficiente de duas maneiras. Primeiro, porque serve para retardar o processo da putrefação. Isso o tornou um agente muito útil para conservar gêneros alimentícios na antiguidade. A carne era salgada para se manter por mais tempo. A segunda e mais primordial propriedade é que ele intensifica o sabor dos alimentos. Ele ressalta as qualidades daquilo que ingerimos. Em sentido figurado, ambas as características do sal podem ser aplicadas à vida espiritual. O mal tem de ser condenado e evitado. Isso envolve julgarmos a nós mesmos, seja qual for o pecado que tenhamos cometido, e tenhamos consciência dele. Deus, nosso Pai, requer confissão de nossos erros. Se fizermos isso, Ele nos garante o perdão. O autojuízo também acarreta a condenação dos impulsos e ditames da velha natureza, antes que se tornem pensamentos, palavras ou atos pecaminosos. O que é bom e benéfico tem que ser cultivado. Precisamos de encorajamento para fazermos o que é bom. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. Se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses 4, verso 8. Essa atitude irá produzir em nós as mesmas características do Senhor Jesus. Ele permaneceu intocado pelo mal e sempre fez aquilo que era bom. Além disso, estaremos em paz com os demais. Ter sal em nós é uma decisão diária. Que o Senhor nos conceda a força necessária para prosseguirmos nesse caminho. Aleluia! Que palavra maravilhosa! A palavra diz, que nós devemos ser o sal da terra. O sal, por um lado, ele ocasiona sede em nós, não é verdade? Quando nós comemos algo com um pouco de sal, ela vem, ao longo do dia, ocasionar sede em nosso organismo. Por outro lado, o sal serve para que conservamos em bom estado carne, alguns alimentos, não é verdade? Como nós lemos aqui na antiguidade, carne seca, por exemplo, para ela ficar conservada era colocado muito sal. Isso era feito nas casas. Eu lembro que os meus avós faziam isso. Não tinha geladeira naquela época, Então colocava sal na carne. Ou, por exemplo, carne de porco mesmo, ela era temperada e guardada ali naquela gordura com sal, para conservar. Por outro lado, se tiver muito sal, como tirar, Difícil. Então pensa bem, se é para nós sermos o sal
Significa que é para nos mantermos em boas condições. É para ocasionar até a sede em algumas pessoas. Nossa, o que acontece com aquela pessoa que está diferente? É porque ocasionou sede. E o sal é para que não venhamos, né, pelo sentido espiritual, apodrecer pelas coisas do pecado, pelo próprio pecado. Então pensa, o que é bom e benéfico tem que ser cultivado. Então aqui em Filipenses 4:8, para eu e você, para nós analisarmos, pois se eu e você não estivermos dentro do contexto desse versículo, temos que rever nosso dia a dia, não é verdade? Nosso ser, nosso coração. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Para que possamos meditar nessa palavra que o Senhor hoje veio nos trazer. Para a continuação, né, da nossa meditação, nós temos a leitura dos do Provérbios 20, que fala sobre alguns conselhos. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçada. Todo aquele que por ele é vencido e não é sábio. Como o bramido do leão é o terror do rei. O que lhe provoca ira peca contra a sua própria vida. Honroso é para o homem o desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em rixas. O preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que na cega procura e nada encontra. Olha a palavra do Senhor, né? Nos trazendo correção. Provérbios 21:11. Quero compartilhar com você. Quando o escarnecedor é castigado, o simples se torna sábio. E quando o sábio é instruído, recebe o conhecimento. Olha aqui Deus falando conosco, né? Então, devemos nos manter no caminho da santidade. Amados, quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós temos que ter em mente que não é simplesmente o fato de se tornar, né, um cristão, mas precisamos caminhar para a santidade. Isso é um trabalho, é um caminhar árduo, mas se eu e você, se nós estivermos com o nosso coração aberto e o nosso pensamento voltado para o trono de Deus, a graça nos basta, pois é um caminhar, um dia, outro dia, e assim o Senhor vem trazendo para mim, para você, para nós, o que nós precisamos tirar de nossa vida para que o Senhor venha encher a nossa vida com a presença dEle, com os ensinamentos dEle, para que possamos permanecer em estado de conservação. Por isso a palavra de Deus nos traz essa palavra de hoje, que é o sal. Bom é o sal, ele não é ruim. Você já comeu uma comida sem sal? Não é bom, né? Você já comeu uma comida salgada demais? Também não é bom. Mas e se o sal se tornar insípido? Como restaurar o sabor? É difícil, não é? Então,
que possamos ter o sal na medida certa e assim vamos procurar, né? Vamos ter paz uns com os outros. Amém? Que o Senhor nos encha com essa graça maravilhosa, que o Senhor nos dê sabedoria. E eu quero que você pense nisso, medite nisso e viva essa oportunidade que o Senhor hoje lhe dá. Amém? Que o Senhor te abençoe e abençoe a tua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.